conversar sobre esses nossos jovens que simplesmente querem bater asas mas em outro país, para poder estudar, para completar os seus estudos e conhecimento em relação a uma profissão, ao seu trabalho, enfim. E o que é legal, que nós trouxemos hoje para vocês, é que de 2023 para 2024, aumentou 12%, ou seja, essa busca aumentou. E se aumentou a busca, a gente quer saber por quê, como, para onde, o que está rolando, o que está mais procurado, menos procurado e quem vai responder. Esse monte de perguntas, esse monte de dúvidas é a Fernanda, que a gente recebe com muito carinho agora, é Chiaradia, Fernanda Chiaradia, que é especialista em educação internacional. Você já tinha te dado boas-vindas no início do programa e agora com você. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Quando a gente fala assim de viajar e dar essas dicas para os pais, principalmente as mães, elas falam, eu vou aprender, mas não vou falar nada pro meu filho, não. E o medo deles voarem, deles irem para outros lugares. Mas no fundo, é o que a juventude quer, buscar algo mais. E esse crescimento de 12% em relação ao 2023 para 2024 reforça essa ideia de que os jovens querem algo mais. É isso? Eu acho que hoje não é nem mais algo mais. Eu acho que hoje é até um requisito de muitas empresas. Esse diferencial, ele não é mais o que a gente pensava antigamente. Eu tenho um diferencial, eu fiz um intercâmbio fora. Hoje, por exemplo, uma empresa vai e pergunta, no seu currículo, você já fez alguma experiência internacional? Então já é um requisito. Então, cada vez mais vai crescendo de acordo com essa necessidade. Então, os pedidos aumentam e os estudantes veem essa necessidade para melhorar os seus próprios currículos. E muitos também pensam em fazer suas vidas fora do país. Então, esse caminho do trabalho é um direcionamento, é um plano, para que no futuro eles fiquem no país, vejam oportunidades, até famílias muitas vezes procuram estudo e trabalho no exterior para ter uma nova experiência, às vezes um ano sabático. Tem muita gente procurando por vários motivos. E aí eu te perguntei agora há pouco sobre a idade, né? E não tem idade, porque a gente conhece vários sistemas de au pair, enfim, os pais, as próprias escolas, né? Movimentam isso também, tem as agências próprias que estimulam para que o aluno fique às vezes 3 meses, às vezes 6 meses, para poder também trabalhar a língua. Às vezes não vão lá só para especificamente um estudo, mas também para treinar aquilo que eles estão aprendendo, seja no inglês ou outro idioma. Isso também é bem comum, começar já com os adolescentes. Sim, na verdade não para o trabalho. O trabalho sempre a partir dos 18 anos. Então, a gente tem algumas opções de intercâmbio para menores de idade. Hoje, até 8 anos tem intercâmbio. É claro que a gente pede para que vá com a família quando for muito novo, mas a partir de 12 anos já sozinho. Então, tem muita oportunidade de programa nas férias para menores. Tem programas de high school, aqueles de 6 meses, 1 ano ou até mais tempo, para fazer parte do ensino médio fora. E a partir dos 18 anos tem muitos estudantes que querem estudar. Hoje tem muitos programas para universitários, para você aprimorar o seu conteúdo da sua profissão fora do que você está estudando, fazer um semestre acadêmico fora. Então tem muita opção. Só que essa parte do trabalho, ela começa a partir dos 18. Só que ela não tem limite. É claro que existem segmentos de trabalho diferentes. Então, por exemplo, o au pair, ele é um programa de 18 até 26 anos e 11 meses, até 27. O programa de trabalho nas férias, para quem é universitário, normalmente até 28 anos. O programa de estudo e trabalho na Irlanda, para quem quer estudar na Irlanda e ficar durante 6 meses estudando com a possibilidade de trabalhar meio período. Não tem limite de idade. Eu já tive estudante de 60 anos fazendo esse programa. Uau, que delícia! Exato. É claro que não é o mais comum. Aí eu vou falar com as minhas amigas, né? Aí a gente pode combinar. De repente vocês também vão estudar fora, eu vou junto com vocês e aí a gente forma um grupo. Porque também tem isso, não tem? Grupos de pessoas ou sempre tem um número mínimo de pessoas ou máximo? Como que é? Então, na verdade, para alguns programas de estudo, existem grupos.
Agora, para trabalhar, normalmente no máximo vão um casal ou 2 amigos, 3 amigos no máximo. Não vão em um número muito grande, não, para trabalhar. Agora, alguns programas de estudo, principalmente 50 a mais, 40 a mais, às vezes eles combinam 1 mês, 3 semanas e vão vários. Aí a gente já está até fazendo bastante grupo com essa intenção. 50 a mais, grupos de adolescente. Então tem também o público para grupo. Agora, para trabalho, eles vão normalmente no máximo em casal ou em 2, 3 amigos. E há exigências de habilidade em determinadas áreas? Em determinados programas, sim. Então, alguns programas exigem o inglês. O inglês é base na maioria dos programas de estudo e trabalho. Alguns programas exigem algumas especificidades, por exemplo, tem que ser formado, ou precisa estar na universidade. Então, aí depende do programa. O grande diferencial é que tem programa para praticamente todas as idades. E você citou alguns países que têm sido roteiros mais procurados. Você disse Irlanda. Irlanda é um dos mais procurados porque ele é um país mais acessível, flexível para entrada. Na questão de visto, na questão de documentação, então ele é um país mais acessível. Os brasileiros têm procurado muito a Irlanda. Outro país que também tem tido muita procura é o Canadá e a Nova Zelândia, que também são países que facilitam. O Canadá é um pouco mais exigente, porque você precisa fazer um curso profissionalizante para poder trabalhar. Então, você não pode simplesmente só estudar inglês. Entendi. Você precisa fazer algo profissional. Já na Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, você já pode só fazer o curso de inglês. E existem outros países também. Hoje a Espanha oferece essa oportunidade para quem vai aprender espanhol. Malta oferece essa oportunidade. É que cada um tem o seu perfil. Então, por exemplo, a Irlanda, você precisa fazer 25 semanas de curso no mínimo para poder ter a permissão para trabalhar enquanto você estuda. 25 semanas? 25 semanas de estudo. A Austrália e a Nova Zelândia, 14 semanas. Então, vai mudando. Quer dizer, praticamente 6 meses é um curso intensivo? Na verdade, ele pode fazer um curso de meio período. Ah, tá. Pode fazer um curso de meio período até para ter esse tempo livre para poder trabalhar. E eles têm um limite também de trabalho. Então, por exemplo, na Irlanda, são 20 horas semanais. É o máximo que eles podem trabalhar enquanto estudantes. Que é para priorizar também os estudos. Os estudos. Ou seja, cada país tem a sua regra. Sim. E você falou da Austrália. Eu tenho vários amigos do meu filho que estão lá, foram para estudar, mas já conseguiram trabalho, já estão... Ou seja, tem uns que não querem nem voltar. A maioria. A maioria? Na Austrália, a maioria não quer voltar. Mas ainda é um roteiro procurado? Sim, ainda é um roteiro procurado, não tanto quanto antes. Eu acho que a Austrália teve um momento muito forte há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás. Hoje teve uma diminuição, a burocracia ainda é um pouco maior, então por isso eles estão tentando outros países, mas ainda é um país excelente para estudo e trabalho, para conseguir trabalhos após esse primeiro momento de estudo de inglês, profissionalizante, graduação, pós-graduação, certificação. Então, a Austrália tem muita opção. E um diferencial muito legal que o STB tem na Austrália é uma loja na Austrália. Então, a gente tem uma equipe que ajuda na Austrália, dá dicas de emprego, dá dicas de como preparar o currículo. Então, ajuda muito o pessoal que está indo para a Austrália para se preparar ao máximo para o mercado de trabalho lá. E é interessante porque quando você vai para um país e que você já tem amigos morando lá, eu percebo que muitas vezes o pessoal vai na cara e na coragem. O fato da STB, inclusive explica para nós o que é o STB, tendo uma agência lá, facilita a vida desse estudante que vai para a Austrália, de que forma? Os amigos ajudam muito, a gente percebe que muitos estudantes que já têm alguns conhecidos morando, eles vão com algumas dicas de trabalho, já vão com acomodação garantida, que isso facilita bastante. Então já dá uma adaptação mais fácil. O STB é a agência, né, a nossa agência de intercâmbio, e lá a gente tem como se fosse uma loja a mais, uma filial nossa na Austrália. Então, os nossos estudantes que chegam na Austrália, eles têm essa facilidade. Eles podem ter dentro da nossa equipe lá esse apoio, esse acolhimento.
Então, eles recebem os estudantes, eles ajudam a preparar para o mercado de trabalho, então eles dão dicas, eles também falam sobre possibilidades de trabalho, às vezes, vagas, a gente tem algumas vagas disponíveis, também dão dicas de como se profissionalizar nas áreas em que tem mais demanda de oferta de trabalho, então eu acho que isso ajuda muito, acolhe muito bem os estudantes que querem ir para lá. Mas você falou que na Austrália tem um escritório, tem uma agência, que é como você explicando para quem está em casa, como se fosse uma filial. Que outros países têm o sistema STB? Então, o STB ele é exclusivo na Austrália, porque a gente tem uma equipe de brasileiros. Ah, entendi. Mas a gente tem parceria com as escolas nos outros países. Então, por exemplo, a gente manda para a Irlanda. Então, a gente tem várias escolas parceiras na Irlanda. E essas escolas têm a equipe de acolhimento. Então, a gente tem essa equipe totalmente voltada para o estudante, para recepção, para ajudar a abrir uma conta no banco, para ajudar a direcionar para trabalho. Então, a gente também tem, só que aí a nossa parceria são com as escolas. Eu ia falar, mas você tirou da minha... Porque se você, de repente, conhece alguém que pretende ir, nós estamos falando de escola para escola. Então, é uma viagem de estudos, de aprendizado, de aperfeiçoamento. E a gente vai, no próximo bloco, retomar, além de passar outras informações em relação a isso de escola para escola, mas também a profissão. Quais são as profissões que lá fora eles estão mais receptivos? Quais são as que vocês indicam? Vamos fazer isso? Claro, claro. Então, agora a gente vai para o nosso intervalo. Fica conosco, porque a gente vai aprender um pouquinho mais com a Fernanda Chiarad. Eu vou até ler de novo para não Chiaradia. E para a gente entender, de repente a gente pode ajudar um outro jovem ou uma pessoa na profissão acima de 50 ou 50 a mais, 40 a mais, até 60 a mais. Estou gostando disso. A gente vai para o intervalo e volta já. Já falei da Ana Vitória Albiero, da Rosilene Rose, do Tiago Pontes. Agora eu vou falar da Beth Azevedo. Desejou aí uma boa semana para todos nós, né? E tem várias perguntinhas aqui. Eu achei a Denise Raulino também uma ótima tarde, abençoada semana. Nós aceitamos e desejamos para você também, viu, linda? A Fernanda de Paula, que tinha elogiado o trabalho da Marilu. Realmente, Marilu é maravilhosa. E tem aqui, eu estou fazendo isso porque eu estou procurando as perguntas que eu até mostrei para a Fernanda Chiaradia, a dúvida do pessoal. A Bernadette Lourdes, lá de Paulínia, colocou boa tarde, Rita, a todos que ajudam e enriquecem esse programa. Olha só que gracinha, semana boa para todos nós. Regina TM colocou aqui uma coisa que eu achei muito legal, Regina. Ela colocou assim: boa tarde, Rita. Moro em Ubatuba e não perco um programa. Que beleza. Estou programando de ir para Ubatuba. Vou tomar um café na sua casa. Se prepara, Regina. Logo, logo eu vou aparecer aí para tomar um café com você. Deixa eu ver aqui. A Ana Vitória Albiero, ela colocou assim: tenho uma amiga que está estudando em Londres. E depois ela fez a perguntinha, se tem, tá aqui, ela colocou, se tem algum direcionamento de acolhimento para pessoas que já estão estudando em Londres. Então, aí depende muito da escola. Então, como ela já está em Londres, a gente precisa ver com quem ela foi até Londres para a gente ver qual é a escola para ver o acolhimento, porque as escolas fazem esses acolhimentos. Então, a gente faz o acolhimento de entender o que o estudante precisa para direcionar para o melhor lugar. Então, se é Londres, a gente direciona para Londres com uma escola que tenha o perfil dessa estudante e a gente faz também essa ajuda de adaptação e junto ao acolhimento deles lá. Como ela já está lá, a gente precisava saber qual é a escola. Entendi. A Regina TM, essa que eu falei agora há pouco lá de Ubatuba, ela colocou assim: tem uma neta que está fazendo intercâmbio profissional no Havaí. Ela está amando. Aloha! Que legal. Quer dizer, tem alguns roteiros também que acho que o pessoal curte um pouquinho mais.
Tem alguns preferidos e tem também uns mais fáceis, né? Por exemplo, que tem muita oportunidade, que tem muitos cursos. Porque, por exemplo, os Estados Unidos tem muitas universidades parceiras. Então, é um destino, dependendo de qual é a sua profissão ou qual é a profissão que você almeja, é mais fácil. Porque tem mais oferta. Então, engenharia, veterinária, dependendo de qual seja o direcionamento, tem mais oportunidade. Tem alguns países que tem menos. Tem tem destinos que têm menos opções de curso. Então, por isso também a gente sempre faz uma pesquisa muito grande do perfil. Então, a gente gosta de conhecer esse estudante, entender qual é o perfil dele, para a gente poder direcionar. Porque ele tem uma meta também, ele não vai simplesmente fazer só um passeio. Se ele tem meta, vocês têm que saber que meta é essa, para que vocês o auxiliem a atingi-la. Exatamente, para atingir o objetivo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação na minha área que é de jornalismo. Então, a gente vai direcionar de acordo com o nível de inglês, quais são os países, até porque a gente precisa entender qual o perfil. A Irlanda é um país muito procurado, mas não é o perfil de todos os estudantes. Entendi. É um lugar mais frio, é um lugar sem tanto sol. Então, a gente avalia tudo, cada detalhe do estudante. Eu tenho aqui a participação da Cícera da Silva Félix Russo. Eu gostei do que você falou aqui, Cícera. Ela colocou assim... Oi, Rita, boa tarde. Eu topo, junto com você, fazer o intercâmbio. Vamos combinar? Oba, eu adorei. Já pensou que delícia? A gente vai... Gente, onde tem brasileiro, tem festa, né? Sim. E não é festa... Não, é festa e alegria, é nesse sentido. É encontro, porque os brasileiros se ajudam muito. É, né? Muito. Os nossos estudantes que se encontram fora e encontram-se com outros brasileiros, acabam tendo um apoio, porque brasileiro apoia muito brasileiro. É bom. Olha, a Regina colocou que vou até printar isso aqui, porque ela mora na Praia do Estaleiro, lá em Ubatuba. Pronto, meu intercâmbio vai começar aqui no Brasil. Você começa em Ubatuba, aí depois a gente junto a Cícera e já vão todas fazer uma viagem. Nós estamos falando aqui de estudos, de aperfeiçoamento profissional, mas você citou no bloco anterior os 40 mais, 50 mais. E, inclusive, não precisa necessariamente ser só profissionalmente. Não. Essa galera mais jovem há mais tempo, não? Não. Por exemplo, um 40 mais, um 50 mais, muito comum na Itália, para fazer italiano com culinária, com vinho, entendeu? É totalmente diferente. Então, também dá para fazer algo direcionado, sem ser profissionalizante, mas como um hobby. Então, o hobby está valendo? Também. Tudo STB consegue direcionar a partir do momento que conhece um pouco mais desses objetivos, do perfil desta pessoa, vocês conseguem direcionar. Acontece da pessoa querer ir para um lugar e vocês falam, olha, para isso é melhor você ir para lá. Tem essa troca de roteiro? Tem bastante até. Sério? Porque às vezes o estudante não conhece a fundo. Às vezes eles chegam lá e eles falam, eu quero muito ir para... Às vezes, por exemplo, Coreia. Hoje em dia a gente tem uma procura muito grande pela Coreia, porque os doramas estão fazendo muito sucesso, então muitas meninas, principalmente, querem ir para a Coreia. Só que não entendem exatamente como é a cultura, como funciona. Então tem só uma expectativa em aberto. Ou às vezes a pessoa fala, eu odeio frio e quero ir para janeiro para Toronto. Não vai pegar o frio. Exato. Mais intenso. E às vezes eles não têm esse conhecimento. Então a gente precisa conhecer, entender quais são as expectativas para a gente poder direcionar. Agora, já que o público é variado, os objetivos também são, e os roteiros, os destinos, na verdade, também são, quais são os requisitos que vocês exigem para ajudar essa pessoa no intercâmbio? Então, na verdade, a gente não tem um requisito base para o geral. A gente tem para programas específicos que têm as suas exigências. Então, por exemplo, um programa de trabalho que pede um nível de inglês ou uma graduação que precisa de uma proficiência no idioma. Esses requisitos, eles são não negociáveis. Então, não é exigência de vocês. Não é nossa. É do destino, do país de destino. A gente
não tem uma exigência porque justamente a gente tem muitas opções. Então, o estudante, ele fala, eu tenho 13 anos, quero ficar 3 semanas, eu tenho algo para você. Ah, eu tenho 60 anos e quero ficar 6 meses estudando, tenho algo para você. Então, a gente vai direcionando de acordo com o perfil é o mais amplo possível e os requisitos, na verdade, a gente tenta focar de acordo com o que eles querem. Se eles querem algo que exige um requisito base, aí a gente já faz esse filtro. Quais são as dicas que você dá para os pais que querem colocar os seus filhos, voltando ao nosso primeiro tema, de escola para escola, em qualquer um dos países citados aqui? Eu acho que a primeira coisa é realmente procurar uma empresa para conhecer o interesse. Então, para mostrar quais são as possibilidades, então, olha, meu filho tem 17 anos, meu filho tem 23 anos, meu filho tem 30 anos. O que a gente tem para oferecer para esse estudante? Porque como são muitas opções, é legal que eles conheçam as possibilidades. Ah, então eu tenho 25 anos, eu tenho 3 semanas, ou eu tenho 6 meses, eu tenho preferência por um lugar quente. Então aí a gente já vai vendo esse perfil, a gente já vai traçando esse perfil e mostrando quais são as opções. Qual é o tempo mínimo? Tem isso também? Tempo máximo e tempo mínimo? Tem, na verdade, o mínimo 1 semana, você já consegue fazer um curso de 1 semana. Então, mas aí é intensivo. Às vezes não. Às vezes o estudante fala, não, eu quero só para 1 semana. Ou às vezes, eu estou indo fazer uma viagem a trabalho para Chicago. Chicago é um destino muito procurado para trabalho. E eu tenho 1 semana livre, eu queria fazer um curso de 1 semana. Eu tive esses dias mesmo uma estudante em Houston, no Texas. Ela foi para fazer uma convenção e ela falou, tem 1 semana sobrando, posso fazer um curso? Pode, a gente tem um curso. Então, a gente vai tentando moldar de acordo com a disponibilidade do estudante. O mínimo é 1 semana. E olha, a gente conversou sobre tantas coisas aqui, eu espero ter despertado esse interesse, não só nos pais, como eu falei agora, pensando nesse aprendizado para os seus filhos, nessa maturidade, porque quando o adolescente ou o jovem faz uma viagem dessa, ficando longe dos pais, olha, como é que fala? Força um pouco essa maturidade, porque ele vai ter que se virar e não vai ter mamãe e papai ali para... vocês têm esse retorno dos adolescentes que foram, os pais falam, nossa, foi muito bom, isso ajudou nisso ou naquilo? Vocês têm esse feedback? Muito, muito. Eu acho que é o feedback que a gente tem diariamente dos retornos. Porque, assim, não é fácil você ficar fora de casa, você viver essa experiência, mas todos falam unanimemente. Foi a experiência mais difícil, mas a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Então, assim, isso é unânime. Assim, os estudantes, os pais sempre agradecem, porque muda a vida. Eu acho que abre a mente, abre os pensamentos, abre também, eu acho que traz essa maturidade e abre os caminhos da carreira, abre os caminhos do futuro. Então, assim, eu só vejo de forma positiva e a gente tem esse feedback muito positivo. Ainda mais hoje, que os estudantes estão mais preparados do que há 10, 15 anos atrás. Se você me perguntar, os meus estudantes de 15 anos atrás, eles sofriam muito mais que hoje. Hoje a gente tem a internet, eles têm o contato com a família muito próximo. Então, assim, eu só vejo positividade e eles trazem esse feedback muito positivo pra gente. Olha que delícia, gente. Nós conversamos aqui com a Fernanda Chiaradia. Ela é especialista nesta área. Nós falamos aí do trabalho da STB, inclusive colocamos aí o Instagram STB_Brasil, para que o pessoal possa visitar, ver lá todas as dicas que vocês disponibilizam. Fernanda, eu quero agradecer por estar conosco. Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço pela oportunidade de dividir um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente faz e tentar trazer cada vez mais estudantes de todas as idades para viver essa experiência do intercâmbio, que é algo que eu acredito muito e vivo isso. Você já fez alguma experiência? Já. Para quantos países? Alguns países. Alguns países já. Tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer e trabalhando com isso tive mais oportunidades ainda. Então isso é muito enriquecedor, eu gosto demais. Então eu vivo isso, eu amo isso, por isso que eu quero que mais pessoas também tenham essa mesma sensação que eu tenho. Olha que delícia, ela é contagiante, né, gente?